maltinha, vamos falar sobre as plantas. Muito fácil, muito interessante matéria, muito gira. Portanto, fica desse lado, fica atento e vamos já para o vídeo. Hoje acordei, que dia tão diferente, porque eu vou dar um passo à frente. O Fafá é um youtuber tão diferente, vejo eu, vês tu e vê toda a gente. Como é que vocês estão, maltinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Passo à Frente. Eu sou o Fafá e hoje vamos estar aqui a falar de plantas. Vamos falar sobre a sua constituição, sobre os tipos de plantas, a utilidade das plantas, vamos falar sobre as folhas, aquelas que caem, aquelas que não caem, todas essas coisas sobre as plantas para tu saberes na pontinha da carola, na pontinha da língua, na pontinha da tua mão para escrever no teste e tirar uma grande nota e ficares mais culto e inteligente, obviamente. E, maltinha, a primeira coisa que vamos falar é sobre a constituição das plantas. Nem todas as plantas são assim, mas de uma maneira muito genérica, o que é que eu te quero dizer? Constituições que tens que saber de cor. Constituições são as partes que constituem a planta, ou seja, pelo qual ela é formada. Vamos começar por baixo, em vez de começar por cima. Temos a raiz. A raiz é aquela parte que fica dentro da terra e que serve para fixar a planta, ok? Fixa a planta à terra e vai extrair a água da terra. Ou seja, ela fixa, segura ali a planta e depois vai retirar a água da terra. Depois passamos para o calo. O que é aquele pauzinho da planta? O que é que faz o calo? O calo suporta a planta para ela não tombar nem para um lado nem para o outro e tu basta ver se partires o calo de uma planta, ela obviamente cai. O calo serve para levar a água e os nutrientes e todas essas coisitas até lá acima, até às folhas e até à flor. Depois temos as folhinhas, que são espalhadas ao longo do calo, que servem para a fotossíntese, que é para retirar a luz do sol, e para a transpiração e respiração da planta, mas isso tu não tens que saber já. Mas pronto, fica aqui a curiosidade. Depois tens a florzinha, onde se vai formar a semente e o fruto, que é para dar origem a novas plantas, ou a algum tipo de alimento que nós podemos comer. Agora tu perguntas, mas as árvores não têm flor. Algumas árvores não têm a flor, pronto, não tem essa parte da planta, tem menos. E o calo também não é uma coisinha verde fininha, é um troncalhão assim muito, muito grande. Maldinha, já falámos sobre a constituição da planta, vamos falar aqui sobre alguns tipos de plantas, porque as plantas para já não vivem todas no mesmo sítio. Há plantas que vivem em ambientes aquáticos, ou seja, vivem na água, como o nenúfar, e há plantas que vivem em ambientes terrestres, que vivem na terra, como muitas das plantas que tu conheces, ok? Vivem em ambientes mais secos. Depois, dentro destas das terrestres, tens ainda plantas que vivem em ambientes muito, muito secos, como por exemplo as do deserto, que tens o cato, ok? Vivem esta parte, plantas aquáticas que vivem na água, depois tens as plantas de terra normais, e depois dentro das da terra ainda tens aquelas que vivem na terra, mas em ambientes muito, muito secos, como o deserto, que é o caso do cato. Pois como tu sabes, tens plantas que têm flor, outras plantas que não têm flor, mas essa parte vamos avançar. E depois também tens que saber o quê? Que há plantas espontâneas e há as plantas que são plantadas, que são cultivadas pelo ser humano. Como por exemplo, o morangueiro que eu plantei na minha casa, dentro do vasinho, para ter alguns morangos, é uma planta cultivada, ela não nasceu ali sozinha, naturalmente. Mas depois tens, por exemplo, o musgo, que nasce nas árvores, ou nos muros, onde existe muita umidade, e aí já é uma planta espontânea. Depois importa muito saber aqui, por exemplo, as plantas têm alguns comportamentos que são geridos pela altura do ano em que nos encontramos. Por exemplo, tu tens plantas que durante o inverno caem as folhas, ou seja, no outono caem as folhas e no inverno elas ficam despidas, sem folhas, que são as plantas de folha caduca. Tens que saber isto, folha caduca é quando as folhas caem. Mas também há plantas que nunca perdem as suas folhas nem na altura fria, e elas são plantas de folha persistente. Vamos lá ver se chegas a esta parte. O pinheiro fica com as suas folhas durante o ano todo. Ele é uma planta de folha persistente. Depois tens o carvalho, que é uma planta que durante o inverno fica despida, quer dizer que ela perde as suas folhas, é uma planta de folha caduca. Dentro das plantas, tu podes classificá-las de duas maneiras. Tu podes classificar as plantas de grande porte, que são aquelas árvores muito altas, grandes, assim, robustas. E depois tens as plantas de pequeno porte, como o feto. O feto é uma plantinha assim, que deve ter uns 60, 70 centímetros, é pequenina. Depois nós conseguimos identificar as plantas também de várias formas, como por exemplo pela sua folha. Às vezes nós retiramos uma folha de árvore e nós conseguimos logo identificar de que árvore é que ela pertence. Por exemplo, vou pedir aqui ao nosso amigo, ao Gonçalinho, que deixe aqui uns exemplos de folhas diferentes.
Todas estas folhas são de árvores diferentes e tu consegues identificar se tu, quando olhas para a árvore, vires daquela forma, é daquela árvore, aquela folha. E tu assim vais conseguir diversificar. Agora, a parte talvez mais importante, tudo isto são curiosidades acerca das plantas que tu tens que saber, mas depois existe uma parte que é muito, muito importante, meus amores, que é o quê? Nós retiramos muita utilidade das plantas para nós. Elas podem servir, por exemplo, de alimento, de material, podem servir para perfumes, podem servir para roupa, até para fins medicinais, para criar medicamentos. E vamos lá ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, plantas que nós comemos. Todas as frutas que tu comes vêm de alguma planta. Logo, nas frutas, tu tens plantas que têm muita utilidade na tua alimentação. Depois temos uma planta, por exemplo, como a rosa, que tem muito cheirinho, que é usada para fazer muitos perfumes. Porquê? Porque ela cheira bem, na realidade. Não sei se tu gostas do cheiro em casa, mas na realidade ela cheira bem. Depois tens algumas plantas que também podem servir pelo seu aroma na comida, servirem de tempero, como por exemplo os coentros e a salsa. Nós não comemos diretamente, ou seja, ninguém agarra num coentro e começa a comer, como por exemplo comes uma papaya ou um melão, não comes, mas fica na comida picado ou põe-se um bocadinho só para dar gosto. Os orégãos também é outro caso, tu não comes orégãos assim à colher porque te apetece. Se comes és um bocado estranho, mas também não vai fazer mal nenhum na realidade. No vestuário temos o algodoeiro, que dá o algodão, e muitas das nossas camisolas, estas suetes ou as t-shirts, são feitas de algodão. Portanto, outra utilidade das plantas para nós é no vestuário. Como eu tinha dito há bocado, podem servir de material, e vocês estão a pensar, mas material como assim? O teu lápis que tu usas é feito de madeira, que vem de uma árvore que dá madeira, neste caso. Depois tens também as mesas, por exemplo, esta mesa é de madeira, veio de uma árvore que serviu para dar esta madeira, e também as folhas de papel dos nossos livros vêm da árvore. Nisto também falamos do quê? Das resinas e das colas. Algumas tintas levam resina e as colas que nós usamos para colar as folhas de papel também são feitas de árvores. Portanto, nós devemos preservá-las, obviamente, esta é outra parte da matéria, mas devemos cuidar das árvores, não devemos arrancar flores só porque nos apetece, nós devemos cuidar bem do nosso planeta no geral, mas as árvores são muito importantes para nós, porque para além disso, elas purificam e renovam o ar e dão-nos oxigênio. O que é que acontece? Nós não tivermos oxigênio? Portanto, maltinha, hoje não há mais nada que eu vos vá ensinar aqui sobre as plantas. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que deixem o vosso like, subscrevam o canal, obviamente, e até ao próximo vídeo. Um grande adeus!